Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a rotina do Licor e algumas coisas mais complementares dentro do laboratório de Licor. Nós estamos com alguns vídeos no canal, como o quadro ABC do Licor, alguns modelos de bate-papo, e esse é um momento em que a gente vai complementar mais algumas dúvidas de vários colegas que estão chegando aqui. Então, nesse momento, a gente começa, antes de mais nada, agradecendo a audiência de todos. Bem-vindos ao Academia do Licor, bem-vindos ao meu canal. Quero agradecer vários colegas que estão mandando mensagens positivas, sugestões de temas, dúvidas. Fiquem à vontade em relação a isso, porque o objetivo deste canal é a troca de experiências, é a melhoria e o crescimento da especialidade no Brasil. Então, como vocês devem estar vendo aí, hoje nós temos uma aula mais robusta, com em torno de 30 slides, na qual eu vou estar passando para vocês um resumão em relação ao potencial do Licor dentro do laboratório geral ou de um laboratório especializado, na qual ele pode estar dentro de uma equipe multidisciplinar complementando vários diagnósticos. Então começamos com o primeiro slide, que é a rotina do Licor, onde, obviamente, mais uma vez, eu quero deixar claro que todos os conteúdos aqui que nós citamos, nós utilizamos as referências, todos os conteúdos que nós implementamos têm um fator importante de citação bibliográfica. Muitos dos materiais que vocês estão visualizando, 99%, são dos 20 anos da minha experiência e estou muito feliz em estar passando isso aqui para vocês numa masterclass bastante interessante, singela, e eu estou procurando tratar as palavras de uma maneira mais simples possível para que o profissional, o colega que está lá na graduação, até um profissional que já está na bancada, até um profissional que está atuando na parte clínica, tenha o entendimento das possibilidades que o Licor pode ajudar dentro de um diagnóstico. Então, antes de mais nada, a gente começa com uma apresentação minha, tá? Como vocês já sabem, eu sou farmacêutico bioquímico, tenho pós-graduação em oncomatologia pelo Hospital Albert Einstein, tenho fellow na Alemanha com o professor Dr. Hans-Otto Heiber, sou autor do livro mais vendido na área, que é o Manual Prático Teórico com Atlas de Licor, um manual de bancada, com protocolos, com solicitações de exames, com a associação de patologias, exames e a parte clínica para solicitação desses exames. Em outro momento, mais para frente dentro do canal, nós estamos montando um sistema na qual muitos colegas vêm solicitando, que é uma ferramenta para estar ajudando quem quer implementar um laboratório, quem quer implementar um setor. Toda a parte gerencial de gestão do laboratório vai estar dentro desse momento de passar para vocês. Tem aqui nesse slide agora duas referências importantes que o professor Dr. Hans-Otto Heiber publicou em 2016 e citou o nosso livro como referência bibliográfica. E atualmente trabalhamos com Licor. Quando eu digo trabalhamos, é por conta de um grupo inteiro que está com a gente dentro dessa especialidade, nacionalmente e internacionalmente. Antes de mais nada, eu quero comentar com vocês também que eu participo da Sociedade Internacional do Licor, onde é uma sociedade que ela veio desde 2016, quando eu fui para a Alemanha, que se iniciou todo o processo de tentativa de internacionalização de protocolos para melhoria e troca de experiências de uma maneira mundial. Isso é muito interessante porque nós temos profissionais de várias graduações e especialidades que fomentam essa importância de troca de experiência mundialmente. Algumas regiões dão importância mais para síntese de proteína, mais parte de automação. Outras regiões dão uma importância maior para a citologia. Outras regiões não têm nem condições de trabalho para atuar apoiando o Licor. Entretanto, todos estão numa soma, num objetivo que é aprimoramento das técnicas, melhoria dessas técnicas para que todos os profissionais mundialmente possam complementar e auxiliar quando necessário nessa especialidade. Antes de mais nada,
começamos agora efetivamente a apresentação, que eu sempre comento, sendo às vezes até prolixo, que o mais importante dentro dessa ferramenta que se chama análise do líquor, nós temos um tripé, que é o médico, o laboratório e o paciente. Sempre devemos trabalhar de uma maneira muito clara para que esses profissionais que nos apoiam e que nos solicitam e para a sociedade que precisa dos nossos serviços tenha claro o momento de que o laboratório é essencial para esse apoio diagnóstico, com ciência, com protocolos, com qualidade, com controles, tanto interno como externos, ou seja, trabalhando de uma maneira efetiva, competente, com medicina baseada em evidências. O líquor, desde 1891, a sua coleta e a sua análise praticamente não mudaram. O que vem ganhando ao longo desses últimos anos é a avaliação das proteínas. O conjunto de informações a partir da avaliação das proteínas sintetizadas no sistema nervoso central vem agregando muito valor no diagnóstico das doenças desmelinizantes e das doenças demenciais, por conta até mesmo das gerações que vêm chegando, onde nós temos um aumento da qualidade de vida da população e faz com que nós tenhamos uma maior necessidade de apoiar o diagnóstico por conta dessas patologias que vêm acometendo quando nós chegamos em determinadas décadas das nossas vidas, pelo número maior de pacientes, há uma necessidade maior, uma demanda maior de apoio diagnóstico nesse momento. O líquor, sempre lembrando, ele é similar visualmente à água, tanto é que antigamente era chamado de água de rocha. Ele é oligocelular, ou seja, ele é normocelular, normoproteico. Em condições normais, a sua cor é incolor e outras cores que venham a aparecer no líquor, tanto na punção ou pós-refrigeração, são indicativos de alguma patologia associada, obviamente, sempre às indicações para a coleta do líquor. Antes que nós entremos nessas indicações, eu quero deixar uma mensagem clara em relação ao fluxo do líquor. Como vocês podem estar vendo no slide que eu estou apresentando agora, o fluxo do líquor ele se tornou muito importante por conta dos últimos anos que, através de várias pesquisas e análises de diversas amostras de líquor, utilizando ferramentas matemáticas, hoje se consegue, baseado na idade do paciente cronológica, somado à quantificação de proteínas no sangue no líquor, fazendo um pareamento com o Heibergrama do professor Dr. Hans Otto Heiber, nós conseguimos praticamente definir com uma precisão muito próxima a 100%, 99, 98, 95, dependendo das técnicas e da experiência do profissional, uma avaliação em relação à síntese intratecal de anticorpos, tanto de classes IgG, IgM e IgA, como a variação das proteínas e citocinas e elementos de inflamação. Nessas doenças, dependendo da situação, nós conseguimos fazer um diagnóstico diferencial bem aprimorado. Antes de adentrar mais profundamente em relação a isso, é importante deixar claro que em condições normais o líquor ele tem um fluxo contínuo, com uma velocidade contínua e com uma troca na barreira hematoencefálica contínua, ou seja, nós temos elementos que passam nessa barreira, na barreira hematoencefálica, na troca sangue-líquor e circulam no líquor normalmente. Quando nós temos por algum motivo, algum gatilho que leve a essa mudança, aí nós conseguimos definir a partir das indicações da coleta, auxiliar dentro de vários protocolos estabelecidos um apoio diagnóstico em relação a, por exemplo, presença ou não de síntese intratecal de anticorpos, onde várias doenças têm apenas o gatilho no sistema nervoso central ou se anticorpos estão vindo do sangue para combater uma infecção que pode ser muitas vezes latente, não só no sistema nervoso central, mas de uma maneira genérica no corpo todo. Essa barreira hematoencefálica ela é uma barreira permeável de um sistema fechado, na qual, em condições normais, passam poucos elementos nessa barreira.
nós temos que lembrar que essa troca sangue-líquor está diretamente relacionada à velocidade do líquor. Ou seja, se nós temos uma obstrução em algum momento da circulação do líquor, faz com que aquele líquor fique parado no espaço subaracnoideu, haja uma maior chance de troca sangue-líquor e a partir daí nós temos aumento de várias proteínas às custas de vários elementos, pode ser albumina ou globulinas. Nós temos que estar atentos a isso, principalmente na indicação da punção licórica. Dentre as indicações, eu sempre comento, nós temos as principais e mais recorrentes, onde nós temos os famosos casos de meningites e encefalites, principalmente bacterianas e virais. Um parênteses aqui, que dentro das meningites bacterianas, elas vêm reduzindo a cada ano que passa por conta da vacinação em massa. Entretanto, casos graves de meningites bacterianas nós temos visto ainda com recorrência, mas com bem menor frequência do que víamos há um tempo atrás. Hoje nós temos uma maior atuação nas meningites virais por conta da sua prevalência na comunidade em que estamos. Um apoio importante num segundo momento é em granulomas com imagem específica, onde a imagem, nós temos algumas lesões, a imagem fica duvidosa mesmo, com contraste, e a partir da anamnese desse paciente, com o histórico desse paciente, com alguns sintomas desse paciente, somado a essa imagem, há necessidade de fazer uma punção licórica para uma complementação diagnóstica. Como eu já falei antes, vem crescendo muito o apoio diagnóstico nas doenças desmielinizantes, dentre elas a principal, a esclerose múltipla, e a doença de Alzheimer com o quadro de demência. Para leucemias e linfomas, tanto no estadiamento como tratamento, muito importantes por conta de algumas situações de subdiagnósticos. Nós já vimos durante esses 20 anos muitos pacientes errando num protocolo, entrando errado numa situação onde o tratamento foi errôneo por conta de uma não punção licórica no ato desse diagnóstico. Lamentamos porque quando nós temos o protocolo completo acionando o laboratório de líquor ou o setor de líquor de um laboratório geral, realizando a pesquisa de célula neoplásica de uma maneira competente, nós podemos estar auxiliando e dando uma sobrevida a esse paciente de uma maneira muito competente. O quadro de HIV levou a uma recorrência e um ressurgimento de várias patologias que estavam bastante subnotificadas e subdiagnosticadas. Entretanto, por exemplo, o caso de listéria, nós temos uma recorrência maior por conta da imunodeficiência desses pacientes. Então, nós temos vários casos interessantes. Um deles que eu posso estar citando aqui era um paciente que tinha uma patologia crônica há bastante tempo e o líquor auxiliou ele nesse diagnóstico a partir de algumas pistas na anamnese, onde, por exemplo, o neurologista como o infectologista fizeram de uma maneira correta, solicitando a punção, nós identificamos o agente infeccioso e esse paciente hoje tem um quadro de normalidade por conta desse momento. Infecções com foco não identificado, principalmente em pacientes infantis, onde o médico pediatra não consegue identificar o foco da febre e aí há a necessidade da punção licórica para ver se não há uma infecção no sistema nervoso central. Muito comum isso, principalmente em crianças de 0 a 3 anos, onde não se consegue identificar a queixa dessa criança, não se consegue identificar a febre e se faz a solicitação desse exame. Obviamente tudo que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é uma maneira genérica. Nós temos um curso muito mais aprofundado onde a gente passa isso. Eu estou citando alguns exemplos até para ilustrar nesse momento e exemplificar nessa apresentação. E os quadros de hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoide, ou por trauma, ou por acidente vascular cerebral, ou por um aneurisma. Isso é bastante interessante porque nós temos algumas citologias licóricas que são evidentes, podendo até apresentar em alguns momentos um time de tempo em relação ao início dessa hemorragia, quando a tomografia, quando o exame de imagem, às vezes a ressonância, não auxiliam o médico e fica em dúvida da presença ou não desse quadro de hemorragia subaracnoide. Tive já vários casos onde o líquor foi definitivo, eu tive vários casos onde a imagem foi definitiva, mas um complementa o outro.
Sempre lembrando que a coleta do líquor é um ato médico. Esse ato médico, hoje nós temos um termo de consentimento por conta dos diversos efeitos colaterais pós-coleta, e isso é necessário até mesmo para resguardar o laboratório, resguardar o profissional que está colhendo e resguardar o próprio paciente para estar passando para ele, elucidando para ele as consequências, se não devidamente atendidas naquele momento onde foi orientado, pode ter um efeito colateral. Dentro das áreas principais do laboratório em que nós analisamos o líquor, nós temos aqui a bioquímica e a imunologia. A imunologia, quando eu digo, a gente pode fazer uma razão entre sangue, líquor e dar um indicador em relação à síntese intratecal, o famoso índice de IgG, que pode ser usado para diversas doenças. A parte de bioquímica básica do líquor, como nós temos a proteína, cloreto, e glicose, e exames complementares como ácido lático. Em alguns colegas eventualmente também pede a lactato desidrogenase, mas praticamente os demais itens eles estão em desuso. Nós temos a parte da microbiologia, tanto para culturas, que na sequência do slide eu vou estar comentando, e látex, contagem global e específica, muito importante. Parte de biologia molecular que vem ganhando um time e vem ganhando um espaço muito grande por conta até mesmo da identificação desses agentes num momento muito preciso inicial da doença, onde ainda a gente não consegue identificar os anticorpos, não consegue identificar a parte inicial desse foco de doença, e vai lá e tenta encontrar o material genético do patógeno, tanto bactéria como vírus como parasitas, e hoje a gente tem um vasto número de exames que pode ser utilizado para isso. Antes nós utilizávamos outras técnicas, e com o advento da biologia molecular a gente vem utilizando cada vez mais por conta da sua rapidez e da sua eficiência, sensibilidade e especificidade. Nós temos aqui nesse slide que vocês estão vendo a pressão, a avaliação da pressão, a pressão de Ayala, mas a pressão intracraniana é importante por conta, no ato da punção, a gente tem um entendimento de que nível está essa pressão, até mesmo porque o aumento da pressão a gente já sabe muitas vezes que o fluxo do líquor ele ficou reduzido, e aí a gente espera uma série de alterações licóricas por conta disso. A rotina básica do líquor, então, ela começa com a aparência e a cor antes e após centrifugação. Nós temos a citologia global e específica, nós temos a proteína, nós temos o ácido lático, que é complementar a rotina básica, nós temos a glicose, nós temos os cloretos. A dosagem de cloreto hoje ela é mais um fator por conta de faturamento em protocolos de convênios de tabela AMB, da Associação Médica Brasileira, mais antiga em relação a 1996, que depois, no decorrer dos anos, foi se transformando na codificação CBHPM. O cloreto hoje, no meu entendimento, em algumas situações ele pode ser útil como um erosinato do metabolismo. Entretanto, em situações antigas de citação em relação à neurotuberculose, eu particularmente nunca peguei nenhum caso relacionado a isso, onde eu pude associar a diminuição do cloreto na dosagem licórica, assim em relação ao ADA. O ADA hoje tem um papel muito mais importante, a adenosina deaminase, em quadros de neurotuberculose, que eu vou estar passando para vocês nos slides seguintes. A lactato desidrogenase, eu tenho ainda observado, e alguns colegas têm comentado comigo, que alguns hematologistas solicitam para ver o turnover celular em relação à destruição celular em alguns protocolos de quimioterapia. Mas fora isso, eu não vejo nenhuma utilidade técnico-científica da dosagem do LDH, da lactato desidrogenase no líquor, por conta dos parâmetros mais modernos que nós temos hoje. A citologia global, sem dúvida nenhuma, eu já falei em outros vídeos, que a padrão ouro é a contagem na câmara de fluxo horizontal, onde nós temos 256 quadrantes, onde devemos observar esses 256 quadrantes, e toda a contagem de elementos, tanto hemácias como leucócitos, como criptococos, ela deve ser dividida por 3, por conta do volume, que vocês sabem que, diferentemente da câmara de Neubauer, que tem um volume de 1 microlitro ou 1 milímetro cúbico, a câmara de fluxo horizontal tem 3,2 milímetros cúbicos ou microlitros. Então, por conta disso, nós temos que fazer a divisão para chegar a um rate de 1 microlitro. Essa divisão é importante por conta de que, em muitos momentos, a gente deve fazer a contagem de toda a câmara. E por isso que a câmara de Neubauer, por conta de fatores ainda que se multiplica a partir dela, não é utilizado, principalmente quando nós temos contagem abaixo de 100 células.
A citologia específica. A citologia específica nós temos dois caminhos. Ou a gente usa a câmara de Sutton, mas a câmara de Sutton é uma câmara que pode nos deixar em uma situação bastante delicada, principalmente quando nós temos pesquisa de célula neoplásica. Você utiliza aqui nesse cilindro uma volumetria muito grande de líquor para fazer a sedimentação, e se você não tem esses orifícios bem milimetricamente cortados, você pode extravasar todo o líquor no papel filtro e perder toda a amostra, e em pesquisa de célula neoplásica não se tem outra amostra. Então é uma situação muito importante quando você for utilizar a câmara de Sutton para a pesquisa de célula neoplásica. Um erro é fatal e você perde o resultado. O importante é utilizar uma CIT centrífuga, que hoje nós temos várias disponíveis no mercado, de vários preços, mas é o padrão ouro para se fazer uma avaliação citológica completa. Citologia então específica, nós podemos ter a presença de neutrófilos, linfócitos, macrófagos, e aqui macrófagos nós temos três variantes, com hemociderina, hematoidina, fagocitando e massas íntegras. Basófilos, células atípicas ativadas, principalmente em síndrome paraneoplásica, a gente vê isso. Eosinófilos já comentei. Monócitos, células plasmáticas, podendo ser até binucleares por conta de quadros reacionais, e células neoplásicas, tanto de tumores hematológicos como não hematológicos. Aqui um exemplo que vocês estão vendo, onde nós temos um linfócito normal, aqui nós temos um plasmócito binuclear num quadro reacional exacerbado de encefalite viral. E aqui, com hemácias íntegras, vocês estão vendo uma célula linfóide extremamente ativada e reacional. Aqui foi um quadro de síndrome paraneoplásica associado a um câncer de mama. A punção lombar, nós temos vários locais para punção, mas a punção lombar hoje ela é a mais recorrente, em cerca de 90% a 95%, onde nós temos uma concentração maior de proteínas nessa punção. Lembrando que nos demais locais nós temos uma variação de proteínas diferente, e dependendo da idade também, se recém-nascido até 6 meses, nós temos variações da concentração de proteínas. Exames secundários da análise, nós temos a bacterioscopia utilizando a técnica de Gram, micobacteriológico usando a técnica de ZIL, látex para mais variados patógenos, principalmente para bactérias e fungos, usando antígenos, e o micológico, onde nós temos a pesquisa de Nanquim ou tinta da China, bastante comum. Nós temos as culturas, tanto a cultura geral, como a cultura para fungos e a cultura para BK, bacilo coácido resistente, para tuberculose. Um recado aqui que eu dou de mensagem é que eu já tive vários casos de crescimento de BK com 60, 70, 80 dias. Então, lembrando que o protocolo de 60 dias, muitas vezes em líquor, ele extrapola essa questão. Para a cultura geral, lembrando também que não se libera um resultado antes de 96 horas, independente do resultado. Líquor 96 horas para a cultura geral, e uma dica em relação à cultura para BK. Aqui um exemplo da rotina internacional de líquor, tá? Uma rotina nos Estados Unidos, onde nós temos esses parâmetros aqui. Diferentemente de uma rotina que nós temos hoje no Brasil ou na Europa, eles têm um foco um pouco diferente em relação à análise do líquor. Já para as análises terciárias, tanto para pesquisa de anticorpos, antígenos ou por diversas técnicas, nós temos aqui as espiroquetas, que nós podemos investigar sífilis, Lyme e rickétsias. Os fungos, nós temos o Cryptococcus, Aspergillus, Histoplasma, Blastomicose, Candidíase e Coccidioide-micose. Coccidioide-micose é uma doença do faraó, é uma doença bastante interessante, pouco recorrente no Brasil, mas temos que ficar atento. Nos protozoários, nós temos a Toxoplasmose, Chagas e Leishmaniose. Eu tive um caso bastante interessante que eu sempre comento desde 2009, onde a gente teve um quadro de neuroleishmaniose bastante interessante, e eu cito em todas as minhas aulas. Eumintos, cistercose e esquistossomose. Cistercose, diferente da esquistossomose, muito mais recorrente no esternão central, e a esquistossomose mais recorrente com as lesões medulares, fazendo com que o paciente tenha um quadro clássico de déficit motor. Parte viral vem crescendo bastante. Nós estamos hoje num momento interessante em relação à Covid-19. Em outro vídeo eu comentei com vocês dessa disfunção neurológica de gatilho a partir do sistema nervoso periférico até uma infecção do esternão central. Lembrando que a família herpes, com todos os seus vírus, até o citomegalovírus, Epstein-Barr, zoster, herpes 1 e 2, tem um quadro de envolvimento bastante interessante, os demais mais associados à parte do HIV, mas temos que ficar atento porque uma encefalite herpética ela pode causar lesões sérias, e por isso o laboratório de líquor tem que atuar rápido com PCR, e às vezes a gente em 24 horas define esse diagnóstico para o médico, dando esse norte.
Parte de enterovírus, muito recorrente em crianças, que a gente tem que ficar atento que tem um quadro de neutrofilorraquia, confunde muito com meningite bacteriana, e isso o laboratório de líquor é muito importante. Quadro de rubéola, sarampo, dengue e arbovírus, que nós temos uma quantidade bastante interessante já no Brasil, praticamente em todos os estados brasileiros, e já podemos quase indicar quase uma sinalização da entrada do vírus do Nilo Ocidental, que é muito comum nos Estados Unidos, e ele já está chegando aqui no Brasil, juntamente com a chikungunya, zika, maiara e urupuche, que também pode ter quadros neurológicos. Na parte da análise física, em outro vídeo eu até já comentei com vocês um pouquinho, a parte do volume é importante, porque hoje nós temos a necessidade muito grande de colocar em ação várias técnicas e vários exames no líquor, por isso a gente precisa de um volume. Hoje a gente pelo menos solicita 10 ml de líquor para que possamos atender boa parte dos exames de biologia molecular solicitados. A aparência do líquor antes e pós-centrifugação, isso é muito importante, e a presença de fibrinas ou coágulos, lembrando que não há circulação de fatores no líquor e por isso ou tem dois momentos, ou há um erro de punção ou é a parte de uma hemorragia subaracnoide originada ou por um AVC, ou por um aneurisma, ou por um trauma. Já as aparências, aqui um slide do professor Livramento e do professor Machado, do serviço do Espina França, que eu sempre utilizo, eu acho excelente esse slide, onde nós temos praticamente todos os aspectos de colorações, desde o límpido incolor até o quadro de meningite bacteriana grave, que é o quadro purulento, variações de xantocromia e variações de eritrocromia, que são muito importantes nesse momento, e quando você visualiza isso, quando chega o laboratório, o médico visualiza isso durante a punção, já tem um entendimento a partir da indicação quais as possibilidades diagnósticas que a gente pode estar diante. Lembrando que o líquor ele tem uma possibilidade de investigação muito importante para uma acurácia necessária para meningites bacterianas, encefalites virais, meningites crônicas, que aqui entramos a parte de fungos e tuberculose, meningites por repetição, a parte de parasita, como a cistercose, meningites subagudas, como o caso da neurosífilis, que nós temos quadros muito importantes, que muitas vezes o líquor é que define esse diagnóstico, e carcinomatose meninge, que vem crescendo muito por conta da própria entendimento da situação e do diagnóstico dos pacientes e do conhecimento para a solicitação desses exames, sendo extremamente necessário nesse momento para a fidelização do diagnóstico até para a sobrevida desse paciente. Sempre lembrando que eu sempre, em todas as minhas aulas, comento que há necessidade de uma bibliografia complementar. Tem o meu livro, que é um dos mais vendidos da América Latina e agora da língua portuguesa. É um livro muito prático de bancada, onde a gente tem protocolos de todas as naturezas, da boa parte das doenças que acometem o sistema nervoso central, rotina básica de laboratório, dicas para centrifugação do líquor, dicas para citologia, atlas para apoiar, enfim, toda uma maneira resumida, sintética, bastante prática, tanto para quem solicita o exame, o médico prescritor, como para quem analisa o exame, o profissional de laboratório. Aqui um exemplo clássico em relação a uma imagem com granuloma específico, com várias lesões, há o entendimento da solicitação do líquor e há muitas vezes a necessidade de pesquisa de célula neoplásica, onde nós temos um padrão ouro para pesquisa de célula neoplásica no líquor. Encontrou no líquor, é padrão ouro diagnóstico para a patologia. Lembrando que em leucemias nós temos uma chance de encontrar, dependendo da leucemia, de até 92% a célula neoplásica, metástases de tumores não hematológicos, nós temos em torno de 50% a chance, e em uma punção, e se nós fizermos um sistema de punções repetidas, a sua sensibilidade pode chegar até 97%, tanto para tumores hematológicos como não hematológicos. Marcadores, sempre me perguntam, marcadores tumorais podem ser dosados no líquor? Sim, podem ser dosados. Lembrando que no líquor nós não temos que ter a quantificação de nenhum marcador tumoral, porque o líquor é um sistema fechado, onde não há uma quantificação e uma grande proliferação de células para que se encontre esses tipos de marcadores. Então, em determinados tumores primários, eles são importantes até mesmo pós-cirúrgico, como utilização de monitoramento, principalmente o beta-HCG e a alfa-fetoproteína, que são bastante interessantes. Já o CEA é bastante interessante para metástases cerebrais, quando a gente não encontra a pesquisa de célula neoplásica, mas encontra a dosagem dele no seno central. Aqui uma dica que eu dou,
dentro da leucemia linfóide aguda, ou linfocítica aguda, nós temos um entendimento muito importante para o sucesso do tratamento no ato do diagnóstico, a punção licórica e a pesquisa de célula neoplásica independente da quantidade de células. Nós temos que concentrar todo o material e fechar o diagnóstico, ou classificar esse líquor a partir da contagem. Hoje nós temos 3 status em relação a isso, a partir da contagem global e a presença ou não de células neoplásicas, assim como a presença de células vermelhas, como hemácias, acima de 50 elementos por milímetro cúbico, já classifica no status mais grave, que é o status 3, independente da contagem de células brancas, por conta de que entendimento de que o erro da punção pode levar várias células neoplásicas para dentro do sistema nervoso central e fazer com que esse paciente tenha uma remissão e posteriormente uma recaída da doença, podendo fazer com que esse paciente tenha dificuldade no tratamento e até mesmo entrar em transplante e a doença voltar. Então é muito importante esse entendimento licórico com a classificação dos status, o erro de punção, e tudo isso é explicado naquele livro que eu comentei com vocês, e aqui no canal também eu irei comentar no decorrer dos demais vídeos. Aqui mais um exemplo de imagem que vocês estão vendo de célula neoplásica de leucemia linfóide. E aqui um quadro, nesse outro slide com as células maiores, é um quadro de câncer de mama com infiltração no sistema central, onde vocês podem ver a aberração das células que a gente visualiza. Elas são praticamente visuais, já na câmara de fluxo, quando você vai fazer a contagem celular, você já identifica essas células, já pela diferença de tamanho. Quando você vai para a coloração, você vê todas as alterações morfológicas de que classificam ela em uma célula neoplásica. Aqui um caso bastante interessante que chegou no nosso serviço. O paciente tinha déficit motor, foi solicitado uma ressonância magnética de crânio, onde veio normal, mas ela tinha um quadro anterior de câncer de mama e começou a ter déficit motor. Essa paciente ficou praticamente curada do câncer de mama, ela foi dada alta para isso, e lá na frente, depois de alguns anos, teve o início do déficit motor. O médico neurologista e o oncologista inicialmente suspeitaram de síndrome paraneoplásica, que é um quadro reacional autoimune para essa condição. Entretanto, a punção licórica trouxe alguns dados interessantes, na qual eu vou estar aqui passando para vocês. Como o líquor veio xantocrômico, então já indicava uma quebra da barreira hematoencefálica já crônica, já de longa data. A proteína bastante elevada, de 480, fazia um indicativo de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Os demais parâmetros não chamavam atenção. Entretanto, quando nós fomos fazer a pesquisa de célula neoplásica, nós encontramos um grupamento celular único dentro desse líquor. Bingo, é padrão ouro, identificamos isso. O médico, mesmo não tendo lesão no encéfalo a partir da ressonância magnética, foi feito um pente fino nesse paciente solicitando outros exames complementares, como a ressonância magnética coluna cervical, torácica e lombar. A partir dessa ressonância, descobriu-se que tinha metástases leptomeningeas. Não tinha no encéfalo, mas tinha na lombar. Então, quem que definiu isso foi o líquor. O líquor, numa metástase, definiu o diagnóstico como metástase cerebral, carcinomatose meningea e não síndrome paraneoplásica. Muito importante, definiu, fidelizou o tratamento e fidelizou o serviço. Na esclerose múltipla, hoje nós temos o líquor como um critério paraclínico do diagnóstico. É necessário, ao diagnóstico é obrigatório fazer o líquor. Por quê? Nós temos algumas doenças para diagnóstico diferencial que leva à desmelinização, que é o exemplo dessas imagens, dessas regiões brancas de desmelinização. A sintomatologia da esclerose múltipla é bastante interessante porque quando uma doença ataca a bainha de mielina, nós temos a perda de movimento como um dos principais sintomas. Dentro dessa perda de movimento, a gente pode ter perda visual e algumas outras características da doença. Ela tem uma característica de surto, alguns pacientes vai e volta esse sintoma, porém, em alguns quadros iniciais, apenas um formigamento. Nós temos uma aula completa de esclerose múltipla, estou dando aqui algumas dicas iniciais por conta do diagnóstico diferencial e da importância do líquor no diagnóstico. Já na demência, nós temos hoje na doença de Alzheimer uma importante definição para um quadro pré-cognitivo em relação à doença, que chama comprometimento cognitivo leve, onde as proteínas, quando dosadas no líquor, a proteína tal, fosfotal e a beta-amiloide 42, já sinalizam uma deposição dessas proteínas, fazendo com que elas tenham alguma lesão a nível do sistema nervoso central,
quando nós comparamos esses dados com a clínica desse paciente, o médico tem um melhor entendimento para talvez um avanço dessa doença, sempre lembrando também que pode ter um gatilho genético, onde uma complementação, por exemplo, de uma investigação genética para a ApoE pode estar auxiliando o médico nesse momento. Mas hoje o líquor ele é muito importante, ele é muito interessante e bastante competente para auxiliar nesse momento onde há dúvida para o quadro demencial. Próximo slide eu vou passar para vocês, onde a gente hoje, qual que é o futuro do líquor? O futuro do líquor é estar associado aos exames de imagem, principalmente num laudo integrado, onde o médico ele pode ter tudo num lugar só, o líquor, a imagem e todos os exames, a coleta num local só. Esse é o futuro do líquor, onde nós realizaremos, coletaremos tudo num local só e um laudo integrado entre imagem e as dosagens licóricas. Esse é um entendimento mais aceito mundialmente e onde nós temos os serviços mundiais indicando isso. Na minha experiência, nós temos, cada dia que passa, uma maior competência para tratar dessa situação, principalmente nesses quadros mais graves, onde na grande maioria das formações acadêmicas entende-se que o líquor serve apenas para meningites e encefalites. Vocês estão vendo aí que dentro desses slides que eu passei para vocês, o líquor tem uma abrangência muito maior, muito mais elegante, muito mais importante, e por isso estou aqui para passar o conhecimento, as ferramentas e todo o aporte necessário, tanto para quem quer começar dentro de uma carreira desde o básico, quer começar um serviço de líquor no seu laboratório geral com o setor, ou quer realmente começar um laboratório especificamente de líquor. Aqui nesse canal vocês vão conseguir ter todas essas informações, porque nós vamos dar todo esse aporte para vocês que estão nos dando essa audiência. E antes de mais nada, eu quero agradecer sempre aos nossos colegas que estão mandando as mensagens, com dúvidas, e fiquem abertos a colocações, a oportunidades de complementação. Logo, logo estaremos iniciando um blog com comentários de vários artigos científicos que eu tenho. Logo, logo estaremos com um site no ar, que estaremos compartilhando alguns artigos de minha autoria. E também, logo, logo, nós teremos uma Masterclass muito importante, bem completa, desde uma gestão laboratorial, como iniciar um laboratório, como iniciar na carreira do líquor, como iniciar uma interpretação do líquor, como iniciar uma análise do líquor. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Convido a todos a curtir o vídeo, a compartilhar o vídeo com os demais colegas, independente da especialidade. Convido também a curtir as nossas páginas no Instagram e no Facebook. E hashtag Academia do Líquor. Mais uma vez quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigado e até a próxima.